Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de frações, conceitos e operações. Vamos então à aula 11, subtração de frações. Na aula 10 nós falamos de adição de frações e agora vocês vão ver que para fazer subtração os conceitos são os mesmos, só muda a operação. Quero fazer 5 nonos menos 3 nonos. Eu vou subtrair 3 nonos de 5 nonos. Então, aqui eu tenho a peça branca, que representa um inteiro, e o número de baixo, o denominador, são os nonos, quer dizer que são 9 pedaços para eu ter um inteiro aqui. Ó. O equivalente ao inteiro são 9 pedaços. Então, eu chamo essa peça de nono. Então, são 9 nonos. Eu tenho aqui os 9 nonos. Eu preciso de 5. Então, está aqui, ó, são 3, 2, 5. 5 nonos. Desses 5 nonos, eu vou tirar 3. Aqui, ó. Desses 5 nonos, eu vou tirar 3 nonos aqui, ó. Tá vendo? Tirando 3 nonos, quantos sobram? De 5 que eu tinha, quantos sobram? Sobram 2 nonos. Então vejo que também eu não posso subtrair de baixo, até porque, se eu subtrair, seria um absurdo. 9 menos 9, 0. E não existe divisão por 0. Tá? Então repete o de baixo, porque é o tipo de fração que eu estou operando. São frações de nonos. Tinha 5. Tirei 3. Sobraram 2. Então, 2 pedaços de nonos. Repete o de baixo aqui. E subtrai os de cima, tá vendo? 5 menos 3, 2. E eu só posso fazer isso quando os denominadores são do mesmo tipo, são iguais. Vamos a este outro caso. 7 oitavos menos 4 oitavos. Tenho aqui a peça, vamos manter a peça de inteiro aqui. Peças de oitavos, quer dizer então, o que denomina oitavo é que eu preciso de 8 pedaços para ser equivalente a um inteiro. Por isso que se chama denominador, o que denomina são 8 pedaços. Então se chama oitavo. Cada pedaço se chama oitavo. Então aqui, 7 oitavos. 3, 4, 7. 7 oitavos aqui, tá vendo? Faltou 1 para chegar em 8 oitavos, o inteiro. Então, 7 pedaços de oitavos. Desses 7 pedaços, eu quero tirar 4. Veja que é do mesmo tipo. Ó. Tirando 4, quantos sobram? Sobram 3. Então, repete o de baixo, porque a sobra é do mesmo tipo, tá vendo? Ó. Dos 7 pedaços, tirando 4, sobraram 3. 7 menos 4 igual a 3. 3 o quê? 3 oitavos. Conclusão. Para subtrairmos números representados por frações, que têm o mesmo denominador, nós subtraímos apenas os numeradores. E conservamos, repetimos, o denominador. Vamos aqui ao segundo caso, que é este primeiro foi com o mesmo denominador, e o segundo caso, com denominadores diferentes. Então, olha só. Aqui nós temos o quê? 4 quintos menos 1 metade. Eu tenho aqui os 4 quintos. Aqui, ó. 5 quintos compõem o inteiro. 4 quintos. Vejam que eu quero, ó, tirar. Eu quero tirar essa metade aqui. Eu consigo tirar essa metade aqui, ó? Nesse caso eu não consigo. Por quê, ó? Eu não posso cortar a peça aqui, ó. Não posso cortar. Tem que manter a integridade da peça. Tá vendo, ó? Então, veja que agora eu preciso usar um recurso. Eu não consigo subtrair frações com denominadores diferentes. Qual é a minha referência aqui, ó? Eu só consigo, então, quando os denominadores são do mesmo tipo. Então, qual é o tipo aqui que combina tanto
com metades quanto com quintos. Tá? Então nós vamos ver o número, por exemplo, décimos. Tá? Décimos combina tanto com quintos quanto com metades. Ó. Veja que para cada... Vou colocar mais para baixo. Veja que para cada quinto, estou utilizando 2 décimos. E aí observe que, se para cada quinto eu preciso de 2 décimos, então eu preciso multiplicar por 2. 4 quintos, então, 4 vezes 2 vai dar 8. Tá vendo? 2, 4, 6, 8. E aí sobraram 2 aqui, que eu não vou usar. Tá? Então observe que para ter os 4 quintos, eu precisei de 8 décimos. E aí, observe também que a metade equivale a 5 décimos, tá vendo? Ó? Então, reescrevendo aqui, ó, transformando em frações equivalentes os 4 quintos, nós vamos usar 8 décimos menos, no lugar de uma metade, observe que a metade aqui equivale a 5 décimos. No lugar da metade, 5 décimos. E se nós não tivéssemos as réguas de frações para ilustrar, chegando nas frações equivalentes da seguinte forma: qual é o número que tem na tábua do 5 e do 2 ao mesmo tempo? Que aí eu teria o mesmo denominador. Do 5 para chegar no 10, ó, aumentou, tá vendo que é o dobro? Então 5 vezes 2, por isso 2 pedaços de décimos para ter 1 pedaço de quinto. Como são 4 pedaços de quintos, multiplica vezes 2, multiplica por 2, 4 vezes 2, 8, tá vendo? Ó, que dá certinho. E fazendo aqui 2 para chegar no 10, preciso multiplicar por 5. Aqui em cima, então, obrigatoriamente, multiplico por 5 também. 1 vezes 5, 5. Agora sim, eu tenho aqui, ó, eu tenho, ao invés de usar a peça de metade e as peças de quintos, eu quero tirar aqui, ó, quero tirar esta metade desses 4 quintos. Então, essa metade que eu vou tirar, ó, equivale a estes 5 décimos aqui, ó. Tirei. Sobraram quantos? 3. Então, 8 menos 5 igual a 3. E o 10 não posso subtrair em hipótese alguma aqui embaixo. É do mesmo tipo, ó. 8 décimos, tiro 5 décimos, sobram 3 décimos do mesmo tipo. Tá legal? Então, aqui outro caso. 3 quintos menos 1 quarto. Vejam que qual é o número nós vimos em adição de frações, o mesmo tipo aqui, ó, 5 quintos e quartos, e nós vimos que qual é o número que aparece na tábua dos dois ao mesmo tempo? É o 20. Então, ó, o 5 para chegar no 20, multiplico por quanto? Ou seja, quantas peças de 20avos eu preciso para ter um quinto? Então, eu preciso de 4 peças, porque 5 vezes 4 é igual a 20. E 20 dividido por 4 igual a 5. Aqui em cima, então, obrigatoriamente, multiplico por 4. 3 vezes 4 é igual a 12. E 1 quarto. 4 para chegar no 20, vezes quanto? Vezes 5. 4 vezes 5, 20. Aqui em cima, obrigatoriamente, vezes 5 também. 1 vezes 5, 5 aqui, ó. 12 menos 5 é igual a 7. E o 20 repete. Quer dizer, então, que 3 quintos menos 1 quarto é igual a 7 20avos. Conclusão. Nós vemos o quê? Que para subtrair números representados por frações, que têm denominadores diferentes,
vocês viram que a gente não consegue subtrair. A gente tem que ter uma referência. E essa referência é o denominador de mesmo tipo. Então a gente encontra frações equivalentes com o mesmo denominador. Aí sim, nós podemos fazer a subtração dessas frações novas. Ou seja, o de cima menos o de cima e o de baixo repete. Jamais subtrai os números de baixo, em hipótese alguma, tá legal? Então até a próxima aula. Forte abraço virtual. Fiquem bem!